Amigos aí, você do YouTube, eu quero mostrar a você hoje um computador que ele desapareceu a imagem depois do dono dele tentar tirar vírus e o Windows não consegue abrir mais. Também já era caso de fazer uma boa limpeza nele. No caso aqui eu vou formatar, que o dono do computador pediu que eu formatasse ele, e vou instalar o Windows 10 e os programas novos. Mas eu quero que você dê uma olhada na placa desse computador, que às vezes você vai comprar uma placa, aí a placa é 450, 500 reais, você acha que é caro, e o lojista te oferece uma placa mais barata, e você traz a placa. E uma vez a gente colocando essa placa para você no seu computador, você nunca mais tem como fazer um upgrade. O que é um upgrade? Por exemplo, os aparelhos eles vão queimando, você pode queimar a placa de som, aí você espetaria uma placa, queima a placa de vídeo, você espeta uma placa. Ou mesmo a placa de vídeo, para você jogar, você pode espetar nela porque ela vai ter um slot. E no caso dessas placas muito baratas, não tem como você espetar nada. Você analisa aqui essa placa, ela é uma placa que só tem aqui o que está solto, que eu vejo é só o pente de memória e os cabos que solta da placa. O resto é tudo soldado na placa. Essa placa não tem um slot para você fazer nada. Você não pode colocar nada nessa placa. Se você quiser colocar uma plaquinha de som externa, não dá. Se você quiser colocar uma placa de vídeo, você não tem como. Então esses computadores é da linha mais barata. Então você fica de olho quando você for comprar um computador. Não tenta comprar computador com preço muito inferior, não, porque você vai trazer algo que não te agrada depois. No caso, como esse computador está em minha mão para fazer a manutenção dele, vou formatar, vou instalar o Windows 10 e deixar ele funcionando. Mas é por isso que eu mostro a você agora qual é o segredo das placas. Deixa eu ver se eu tenho uma placa aqui para mostrar a você. Então, se você vê uma placa dessa, apesar que essa placa aqui, ela já é uma placa antiga, tá? Que eu desmontei o computador e deixei aqui para fazer alguns testes. Mas você observa que essa placa, ela tem 3 slots branco e um slot marrom. Então, se queimar alguns periféricos, se você precisar colocar alguma coisa, você pode usar esses slots brancos aqui para espetar. Então você tem 3 opções ainda de espetar placas aqui. Enquanto você vê essa plaquinha, você não tem um slot para você espetar nada. Aí você me fala, poxa, mas então, qual a diferença? A diferença é que essa é uma placa boa. É uma placa cara, quando você vai comprar um kit, placa, processador e memória desse daqui, você vai pagar em torno de 450, 500 reais, dependendo do processador que você pedir, vai ser até um pouco mais do que esse preço. Mas compensa, porque você veja o processador aqui, eu posso soltar ele, ele tem 2 slots para memória, tem um aqui para placa de vídeo, 3 para placa PCI, enquanto esse não me oferece nada, tá? Então você toma cuidado com os computadores que você for comprar, principalmente se for computador em promoção. Você sabe, não vai dar para você pedir para o lojista abrir o computador para você. E quando o computador estragar, igual no caso desse computador, ele já está com o cliente há 3 anos. Hoje que deu problema, a gente precisou abrir ele para limpar. Então, eu como técnico, eu vejo que a placa não é aquelas grandes coisas, mas jamais vou falar isso para o cliente, para deixar o cliente entristecido. Vou fazer o que eu tenho de fazer, que é instalar o sistema operacional e os programas, e entregar para o cliente. Mas se depois de amanhã, no caso, queimar alguma coisa desse computador, essa placa está condenada devido a não ter como espetar os periféricos externos. Tá joia? Vamos observar aqui a frente do computador, que é uma CPU comum. Então você pode ver aqui que é uma CPU comum, tá? Que nós estamos aqui mostrando para você. E é isso aí. CPU sempre vai ser CPU. Esse é um computador. Eu estou me corrigindo porque dos outros vídeos, quando eu falei CPU, aí teve uns amiguinhos por aí que achou que CPU é só processador. Exatamente, CPU é o que está aqui debaixo, que é o processador do computador. Mas na verdade o que nós temos aqui é um computador por completo. Então esse não é uma CPU, e sim, ele é um computador, tá? As outras coisas no computador corre tudo igual.
Mas, porém, o segredo e o medo de quem compra esses aparelhos é quando você faz isso. Abriu, olhou dentro, chorou, mas não adianta mais. Agora a CPU que está aqui dentro, a gente não sabe como ela é, porque provavelmente ela é soldada aqui, ó. Agora eu já estou falando da CPU mesmo, que a CPU é o processador que está debaixo desse alumínio. E com certeza ele é soldado nessa placa, como alguns outros que eu já peguei. Tá? E é isso aí. Você vê aqui um computador que eu vou instalar o Windows nele. E vamos entregar para o cliente. Dúvida, você pergunta no meu canal, a gente responde. Aloysio 1783, postando para você diferenças de placa-mãe. Um abraço